A sua vida está em ordem. Pense bem, quantas vezes você se sente perdido, sufocado por problemas, sem saber por onde começar? O caos não está lá fora, está dentro de você. O estoicismo nos ensina que não controlamos os ventos, mas podemos ajustar as velas. E se você quer mudar o rumo da sua vida, precisa começar hoje. Este vídeo é um convite, um chamado para despertar. Vamos mergulhar juntos em 10 lições estoicas capazes de reorganizar sua mente, fortalecer sua alma e devolver sentido aos seus dias. Frases curtas, ideias poderosas, conceitos milenares que resistiram ao tempo, porque falam diretamente ao que somos, seres frágeis, cheios de desejos, medos e ilusões. E se você está cansado de ser refém do que sente, se a ansiedade te consome, se os problemas parecem maiores do que você, então chegou a hora de aprender como aqueles que há 2000 anos já sabiam enfrentar tempestades com coragem e clareza. Marco Aurélio, Epicteto, Queneca. Homens que viveram sob pressão constante, mas encontraram paz onde muitos enlouqueceriam. Agora, suas lições podem ser suas. Respire fundo. Esqueça tudo lá fora por alguns minutos. O que você vai ouvir aqui não é teoria. São armas mentais, ferramentas para enfrentar o caos, domar as emoções e retomar o controle da sua vida. Não há mais tempo a perder. O estoicismo pode transformar você. E tudo começa agora. 1. Aceite o que você não pode controlar. A raiz de muitos sofrimentos humanos está no desejo de controlar o incontrolável. Passamos grande parte da vida tentando moldar o que está fora do nosso alcance. O clima, a economia, as decisões de outras pessoas, o futuro incerto. Queremos que tudo aconteça do nosso jeito, mas a vida não pede permissão para acontecer. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, nos ensina: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa é uma verdade simples, mas ignorada todos os dias. Você pode escolher suas ações, seus pensamentos, suas respostas, mas não pode controlar como o mundo reagirá a elas. Observe sua vida com honestidade. Quantas vezes você se irrita por algo que jamais poderia ter mudado? Um trânsito que te atrasa, uma palavra que não foi dita, um plano que não se concretizou. Cada vez que lutamos contra o inevitável, desgastamos energia vital. Aceitar não é desistir. Aceitar é redirecionar sua força para onde ela realmente tem impacto dentro de você. Não se trata de se tornar passivo, mas de agir com inteligência. Pergunte-se sempre: depende de mim? Se a resposta for sim, haja com coragem. Se for não, solte. Quanto mais cedo entender essa fronteira, mais leve se tornará o caminho. 2. Viva como se cada dia fosse o último. Marco Aurélio, imperador e filósofo, meditava diariamente sobre a brevidade da vida. Ele nos lembra: pense que você está morto agora. Viva como se tivesse renascido. A morte não é um acontecimento distante. É uma certeza silenciosa que nos acompanha desde o nascimento. No entanto, vivemos como se o amanhã fosse garantido, como se houvesse tempo infinito para adiar decisões, sonhos e declarações de afeto. Quantos planos você deixou para depois? Quantos amanhãs nunca chegaram? O estoicismo nos convida a encarar a finitude não como uma ameaça, mas como uma libertação. Quando você realmente entende que o tempo é limitado, cada instante ganha peso, significado e urgência. Isso não significa viver em desespero, significa viver com presença. Faça hoje o que importa. Diga o que precisa ser dito. Não adie a vida esperando o cenário perfeito, porque ele pode nunca chegar. Todos os dias são únicos e cada um deles pode ser o último. Viva de modo que, se o amanhã não vier, não haja arrependimento. 3. Domine suas emoções. O estoicismo não pede que você se torne insensível, mas que seja senhor de si mesmo. Há uma diferença gigantesca entre sentir e ser dominado pelo que sente. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam,
mas a interpretação que fazemos deles. Duas pessoas podem enfrentar a mesma situação e reagir de formas opostas. A diferença não está na realidade, mas na narrativa interna. A raiva, o medo, a tristeza, todas são respostas naturais, mas não precisam ser soberanas. Imagine que sua mente é como um navio em alto mar. As emoções são os ventos. Você pode usar esses ventos para avançar ou pode permitir que eles te joguem contra as rochas. O leme está nas suas mãos. Antes de reagir, respire. Pergunte-se: isso merece minha energia? Essa reação me aproxima ou me afasta de quem quero ser? Dominar as emoções não significa sufocá-las, mas compreender que você é maior que elas. Ao aprender a observar antes de agir, você conquista uma liberdade que poucos experimentam. 4. Desapegue do supérfluo. Vivemos numa era de excessos, excesso de informações, de desejos, de distrações. Somos ensinados a acreditar que felicidade é sinônimo de acúmulo, mais bens, mais status, mais validação. Mas Sêneca, com sua sabedoria atemporal, dizia: não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o que deseja infinitamente. O estoicismo ensina que a verdadeira riqueza está em precisar de menos. Isso não significa viver sem ambições, mas sim, não se tornar escravo delas. Olhe ao seu redor quantas coisas você comprou que não usa. Quantos desejos perseguem você, mas não trazem paz. Pergunte-se: o que é essencial para mim? O que posso deixar ir? Quando você se liberta do supérfluo, descobre que a vida é mais leve, que o silêncio é mais profundo e que a paz não está no que se possui, mas no que já se é. 5. Transforme a dor em força. Não há vida sem dor, mas há uma escolha: ser destruído por ela ou usá-la como combustível para crescer. C.C. escreveu: a adversidade desperta talentos que em tempos de conforto permaneceriam adormecidos. Pense nos maiores desafios que você enfrentou. Talvez você não tenha percebido na época, mas cada um deles moldou quem você é hoje. Os estoicos não pedem por uma existência sem dificuldades. Eles nos ensinam a ressignificá-las. Não se trata de negar o sofrimento, mas de perguntar: o que posso aprender com isso? A dor pode ser uma professora dura, mas é uma professora justa. Ela revela forças ocultas, testa nossas virtudes e nos lembra do que realmente importa. Não lute contra as tempestades. Aprenda a navegar nelas. Quando o vento soprar contra você, ajuste as velas. A dor pode ser o início da sua transformação. 6. Seja implacável como seu tempo. O tempo é a única moeda que não podemos recuperar. E ainda assim gastamos nossos dias como se fossem infinitos. Marco Aurélio alertava: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos demais. Quantas horas você já entregou a redes sociais? A procrastinação, as preocupações vazias. Quantos projetos foram adiados por preguiça, medo ou distrações? Cada minuto desperdiçado é um pedaço de vida que não volta. O estoicismo nos convida a viver com consciência temporal. Trate o tempo como seu bem mais precioso, porque ele é. Corte o que não te agrega. Elimine compromissos que não refletem seus valores. Diga não com coragem. Cada escolha tem um custo, e o preço mais alto sempre será o tempo. Lembre-se: a vida não é curta, nós é que a encurtamos. 7. Viva de acordo com seus valores. De que adianta conquistar tudo o que deseja, se no processo você se perde a si mesmo? Os estoicos acreditavam que a virtude é o bem supremo. Virtude para eles não era moralidade imposta, mas coerência interna. Viver de acordo com o que você acredita ser certo, mesmo que isso custe aprovação, status ou poder. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, depois haja de acordo. A vida se torna mais simples quando suas decisões refletem seus valores. Não há espaço para máscaras, para contradições internas, para dúvidas corrosivas. Pergunte-se: o que realmente importa para mim? Minhas ações refletem isso?
O caráter se constrói todos os dias em pequenos gestos. Quando você vive em alinhamento com seus princípios, a paz que surge é inabalável. 8. Lembre-se da impermanência. Tudo muda, tudo passa. Nada permanece igual. Essa é uma das verdades mais simples e, paradoxalmente, mais difíceis de aceitar. As alegrias são passageiras, as dores também. A vida é um fluxo contínuo de chegadas e partidas. Marco Aurélio escrevia: tudo o que vemos muda e desaparece. O universo é mudança. A vida é opinião. Quando você compreende a impermanência, aprende a soltar. Aprende a valorizar o presente sem se agarrar a ele com desespero. Aprende a deixar ir o que precisa ir. Pessoas, situações, fases inteiras da vida. Nada é para sempre. E isso não é motivo de tristeza. Pelo contrário, é um convite para viver com mais presença e gratidão. 9. Pratique a gratidão mesmo no caos. Em meio aos problemas, esquecemos o quanto já temos. É fácil olhar para as ausências, difícil reconhecer as abundâncias. Marco Aurélio nos lembra: não reclame do que te falta. Agradeça pelo que já possui. A gratidão estoica não é ingênua. Ela não ignora os desafios, pelo contrário. Ela os coloca em perspectiva. Você pode não ter tudo o que deseja, mas provavelmente tem tudo o que precisa. Praticar a gratidão é um ato de coragem. É escolher olhar além das dificuldades e encontrar significado mesmo nos dias cinzentos. Faça disso um hábito. Todas as manhãs, lembre-se de 3 coisas pelas quais é grato. Todas as noites, reflita sobre 3 acontecimentos que te trouxeram algo bom. Pouco a pouco, a sua mente aprende a ver beleza mesmo em meio ao caos. 10. Torne-se maior que os seus problemas. Não espere que os desafios desapareçam. Eles não vão. Espere sim tornar-se alguém capaz de superá-los. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como quer. Deseje que aconteçam como acontecem e encontrará paz. Os problemas não existem para te destruir. Eles existem para te moldar. Quanto mais você cresce, mais percebe que o peso do obstáculo não muda. O que muda é quem você se torna diante dele. Não, peça por caminhos mais fáceis. Peça por mais força, mais clareza, mais resiliência. Torne-se maior do que os medos que te paralisam, maior do que as críticas que te atingem, maior do que as circunstâncias que te cercam. A verdadeira liberdade nasce quando você percebe que, não importa o tamanho da tempestade, você é o capitão do próprio barco. Feche os olhos por um instante. Pergunte a si mesmo: quantas das suas angústias vêm de coisas que estão fora do seu controle? Quantas vezes você permitiu que a opinião dos outros definisse o seu valor? Quantas batalhas você trava todos os dias apenas para manter a ilusão de que pode controlar o mundo? O estoicismo nos lembra de algo simples e profundo. A verdadeira liberdade está dentro de nós. Nada pode ferir um espírito que aprendeu a dominar a própria mente. Nenhuma crítica, nenhum fracasso, nenhuma perda, porque aquilo que realmente importa, suas escolhas, seus pensamentos, sua atitude, pertence apenas a você. Mas entender isso não basta. É preciso praticar. Observe seus pensamentos como quem observa as nuvens passando no céu. Não lute contra o quesente, mas não se torne escravo das emoções. Quando o caos vier, respire. Quando a raiva chegar, silencie. Quando a dor se apresentar, aceite. Não busque controlar o destino. Controle a si mesmo. A ordem que você procura no mundo começa na sua mente. Hoje você pode escolher. Pode escolher reagir ou compreender. Pode escolher julgar ou perdoar. Pode escolher fugir ou enfrentar. A cada instante a vida lhe entrega essa liberdade. O que fará com ela? Obrigado por estar aqui. Por permitir que estas palavras toquem o seu silêncio. Que cada lição histórica que atravessou o tempo encontre espaço em sua vida, transformando inquietude em clareza, medo em coragem e caos em equilíbrio. Não há promessas,
de um caminho fácil, mas há a certeza de que você carrega dentro de si todas as ferramentas para enfrentar o que vier. Lembre-se, você não controla o vento, mas sempre pode ajustar as velas. Seja firme, seja sereno, seja livre. E quando o mundo tentar te arrastar para longe de si mesmo, volte ao silêncio e lembre-se do que aprendeu aqui. A filosofia estoica não termina neste vídeo. Ela começa agora em cada escolha que você fizer.